Pessoal, vamos lá para mais uns estudos sobre animais peçonhentos e algumas perguntas, né? Esses dias morreu um jovem aqui em Itaguaí e o local mais próximo do soro antiofídico seria o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, que seria o hospital referência. Então, entender isso vai ser a diferença entre vida e morte. Porque no momento que uma criança leva uma picada de cobra em Itaguaí, ela deveria ser colocada no Uber ou levada de carro até o Hospital de Santa Cruz. Porque o tempo que ela vai perder para ir para Itaguaí não ter o soro, muitas vezes a pessoa não sabe disso, acaba se perdendo uma vida, né? Chega-se até a cogitar se o corpo de bombeiro de Santa Cruz não poderia levar o soro. Só que o médico Itaguaí teria que entender, né, os sintomas lá e, através desse entendimento, saber qual o soro que vai ser ministrado, qual o soro antiofídico vai ser pedido ao Hospital Pedro II, sendo liberado, o corpo de bombeiro ou a ambulância do próprio Pedro II traria, né? Então, um trabalho coletivo poderia ter salvo a vida dessa criança. Foi essas indagações. Agora, quais são as dificuldades disso? O soro antiofídico ele tem durabilidade de 36 meses, ou seja, 3 anos. E o soro líquido, né? O em pó, ele dura em média 5 anos. E o líquido tem que estar entre 2 e 8 graus positivo de temperatura, ou seja, ele tem que ser condicionado, bem condicionado para que ele não possa perder os efeitos. Existe algumas vezes que a pessoa toma o soro e pode sofrer algumas complicações e o médico tem que estar presente acompanhando tudo. Mas como que se identifica e como que é feito o soro? Primeiro, se a pessoa tiver o contato com a serpente morta, ela pode levar essa serpente até a foto, né, até para identificar qual o grupo de serpente, qual a espécie que picou. E a gente tem um estudo sobre as serpentes das regiões brasileiras, né? O que atrapalharia muito isso é o tráfico de animais peçonhentos de outros países que acabam, às vezes, por acidente, picando o próprio cara, como aconteceu aqui no Brasil, do cara morrer por não. Quase morreu, um acho que morreu, e foi levado para o Butantan, né? Aqui no Brasil, talvez, não sei se a Fiocruz também trabalha com essa parte, mas o Butantan é um centro de estudos, né, todos esses animais peçonhentos, de todos esses remédios para envenenamento de serpente, né, que é um envenenamento, a espécie de envenenamento, a toxina. E lá eles têm que ter todos os soros, porque eles trabalham com todos os grupos de animais, né, insetos e tudo mais. Então, esses animais estrangeiros podem coabitar com os brasileiros e nascer uma espécie ao qual nós não temos o soro antiofídico. Então, tem que ter sempre um cuidado com essa questão de tráfico de animais peçonhentos. Agora, na questão aqui, a identificação por foto, não se recomenda ir atrás da serpente, porque você pode ter mais pessoas picadas, né? E o próprio sintoma que causa, né, na pessoa picada, o médico consegue identificar qual o grupo de serpente vai ser aplicado ali o soro, né? Então, são observações de sintomas clínicos apresentados pela vítima. Aí você tem os sintomas, né? Veneno causa sintomas distintos. O médico vai avaliar o quadro geral do paciente. Jararaca, gênero Botoropus. Você tem um soro antiofídico para esse gênero de jararaca. Existem vários tipos, mas ela é de um grupo já específico. Então você tem um soro para jararaca. Ele causa dor intensa, inchaço, vermelhidão e as bolhas, às vezes bolhas e necrose, morte do tecido, né? Naquele local da picada, além de sangramentos na gengiva ou urina. Cascavel já é outro gênero. Existem vários cascavéis e o soro é feito pelo grupo do gênero, Crotalus, né? Os sintomas locais são menos evidentes, mas o veneno afeta o sistema nervoso. Então, pelo sintoma, o médico é capaz de avaliar qual tipo de soro pode ser ministrado. Agora, o Hospital de Itaguaí tinha que ter um polo pelo menos dentro de algum hospital mais próximo para dar esse atendimento. O que não pode é uma pessoa ser vítima de um sistema que é pago com nossos recursos e não acontecer de ter ali o soro já para salvar uma vida, né? O suporte básico de vida ali que faria toda a diferença. Então,
a negligência nessas questões ali, não foi negligência do hospital, depois eu averiguei a matéria, diz que foi feito um trabalho, né, dos governos aí e decidiram não mandar o soro para aquela região ali. Então a gente tem que saber o seguinte: o que a lei manda? Quantos quilômetros de distância você tem que ter um polo para esse tipo de assistência, né? Então, com a demanda também, tem que se aumentar a assistência. Por exemplo, tem muita gente picada por escorpião, né? O escorpião tem uma substância no corpo que ela reage à luz negra, então à noite é fácil identificar com luz negra. Então, existe muitas pessoas sendo picadas por escorpião. Então, tem que se centralizar uma equipe para se entender o motivo desses insetos estarem, esses animais, né, no caso do inseto, os animais estarem invadindo as casas. Um dos motivos seria que o ser humano está invadindo áreas de preservação e esses animais estão perdendo o habitat, né, estão perdendo seu habitat e acaba tendo que conviver ali junto com o ser humano, né, se escondendo em sapatos, e aí acontece o pior, né, crianças que não tem noção do perigo, né? Às vezes até um adulto mesmo vai acabar entrando em contato com esse bicho, e as autoridades locais precisam pensar num plano estratégico para, se acontecer, o que fazer, orientar, fazer toda uma força-tarefa para usar a televisão, usar as redes sociais para que isso seja divulgado. Principalmente os influenciadores digital das localidades podem ajudar nessa influência.